Na ação que apresentamos hoje, na nossa reunião do GEPCOI, optei por chamar a atenção para a importância da vacinação no doente com infecção por VIH. Convém não esquecer que a pessoa com VIH está em risco aumentado para várias doenças infecciosas e nós temos uma estratégia que é a melhor estratégia e intervenção médica disponível, que é a imunização. Sem dúvida que nós conversamos frequentemente com o nosso doente sobre algumas vacinas, a vacina da gripe, recentemente devido à pandemia, a vacina contra a Covid-19, mas há outras vacinas que nós temos que estar alerta e também alertar o doente para a importância de as fazer. Entre estas, a vacina contra a doença pneumocócica, sendo que têm sido disponibilizadas ao longo dos últimos anos diferentes vacinas com diferentes potenciais imunogénicos para a nossa população e, recentemente, com o lançamento de novas formulações, temos que estar alerta para a necessidade de reformular as indicações de vacinação na nossa população. Por outro lado, falamos também numa altura em que estamos perante um surto de infecção pelo vírus monkeypox e não esquecer que a população com infecção por VIH está em risco aumentado e que tem indicação para vacinação, apesar das guidelines nacionais darem prioridade ou indicarem apenas as pessoas com risco de infecção de transmissão sexual baseado numa infecção de transmissão sexual no último ano ou então imunodepressão grave, aspectos que podem ser, sem dúvida, limitativos e que podem excluir algumas das pessoas que poderão beneficiar deles. Há outras vacinas que nós não abordamos frequentemente, nossa consulta, muitas vezes porque não surgem como as recomendações que nós temos como prioritárias. Entre estas estão a vacina contra o meningococo C, mas também outros serotipos do meningococo, como A, o W e o Y, e também a vacinação contra o zoster, que está indicada em pessoas com mais de 50 anos, mas também em pessoas com risco acrescido, e a população com infecção por VIH tem exatamente este risco acrescido. Por que é que nós acabamos por não fazer isto na nossa consulta? Por um lado, porque sem dúvida que muitas vezes não estamos a par de todas as recomendações que existem para reduzir o risco de doença na nossa população. Por outro lado, porque a nossa consulta tem uma forte restrição, que é sem dúvida a restrição temporal, e ao abordarmos todas as questões que são relevantes para a vida do doente, muitas vezes acabamos por deixar para o último plano a vacinação e não podemos descuidar desta componente, e sem dúvida que o custo associado a algumas vacinas é sem dúvida uma forte restrição. A infecção por VIH permite a vacinação gratuita contra algumas vacinas, nomeadamente a vacinação contra a gripe, só com alguns critérios imunológicos é que poderão ter a vacina gratuita contra a doença pneumocócica, mas falando de algumas vacinas dos quais poderão beneficiar, por exemplo, a vacina contra o zoster, uma vacina recombinante, o preço desta vacina é, sem dúvida, um forte obstáculo. Portanto, eu penso que é necessário reformular as indicações e, possivelmente, os programas nacionais contemplarem esta vacinação alargada para a nossa população para prevenir estas doenças neste grupo de alto risco.